A gente conversa agora com a Juliana Rosa, que vai trazer as informações, é claro, né? Repercussão de ontem da definição da taxa Selic, que vai a 11,25% ao ano. Ju, bom dia para você. Tudo bom, Carlinha? Bom dia para você, Megali, bom dia aí para o nosso ouvinte. Olha, o Banco Central elevou a taxa de juros, já se esperava, e num ritmo mais acelerado. Na reunião anterior, o Banco Central tinha aumentado a taxa básica de juros do país em 0,25 ponto percentual e agora aumentou para meio ponto. Então, a taxa básica de juros, ela sai de 10,75% para 11,25%. A taxa básica é uma referência para o sistema financeiro, para quem vai tomar crédito, para quem vai investir. Então, é uma taxa que encarece, nesse momento, o custo de crédito, de crescimento, dificulta o crescimento econômico. E por que o Banco Central decidiu aumentar novamente os juros e ainda acelerar? O Banco Central diz que a inflação está acima das metas do governo. E ele faz aqui dois recados duros na hora de tomar a decisão e emitir um comunicado sobre isso. No comunicado tem dois pontos que são bastante duros. Aqui no comunicado, um deles, ele fala que a projeção da inflação no Brasil, ele vai fazendo aquelas projeções e ele vai olhando para horizontes longos, assim, ele não quer jogar a inflação para 3% de hoje para amanhã. Então ele fala, olha, quando eu faço um exercício olhando para onde está caminhando a inflação até o início de 2026, eu vejo uma inflação maior. Ele aumenta a previsão de inflação, essa inflação mais longa, ou seja, ele não está vendo uma trajetória que faz com que a inflação aos poucos vá cedendo. Então, isso aqui significa o seguinte: o Banco Central se mostrando preocupado com a inflação resistentemente em patamares acima das metas, e aí, das duas, uma. Ou ele está dizendo que talvez ele tenha que subir mais ainda o juro do que já se esperava, ou talvez no ano que vem manter esse juro alto por mais tempo. Porque há uma expectativa de que em algum momento ali no ano que vem o juro comece a ceder, o Banco Central possa começar a cortar, e que seria um aumento passageiro de juros. E agora, quando ele fala que está preocupado com essa inflação mais longa, é um risco dele estar dizendo que talvez ele tenha que manter um juro alto por mais tempo. Um outro ponto duro aqui do comunicado é que ele sobe o tom em relação ao desequilíbrio das contas públicas. Até então, o Banco Central falava, olha, estamos monitorando, estamos vendo, né, o que isso é importante, o governo poder equilibrar as contas para ajudar na questão da inflação, e aqui ele aumenta o tom nesse comunicado e ele fala que o desequilíbrio das contas tem afetado de forma relevante preços, expectativas de inflação, o risco e o dólar também. E aí ele continua escrevendo assim aqui no comunicado, que ele espera que uma apresentação e uma execução de medidas estruturais de corte de gastos que iriam aliviar a inflação e os juros. Então aqui, antes ele falava que espera uma política fiscal, uma política das contas que seja crível, que não entrava em detalhes. E aqui ele fala claramente, olha, estou esperando o anúncio e a execução de corte de gastos estruturais para contribuir na queda da inflação e dos juros. Então ele dá aqui um recado realmente bem mais duro do que eram os comunicados anteriores. E por último, sobre eleições americanas, ele fala que é um ambiente desafiador, fala em incerteza nos Estados Unidos, mas ele não entra aqui em detalhe, ele nem faz com que a gente imagine que o juro possa subir mais por conta dos Estados Unidos, tá? Embora em dezembro, que é a última reunião do Banco Central, há um risco do Banco Central subir mais ainda o juro. Mas, por enquanto, você vê um Banco Central que não vai ficar especulando, ele vai agir a partir do que acontecer. E por isso, até que ontem a gente estava aqui de manhã, Carlinhos, falamos que o dólar estava acelerando, subiu com força logo na abertura, mas no final do dia, o dólar fechou em queda aqui no Brasil. E foi a única moeda, inclusive, que teve valorização, o real,
do que as outras moedas mais importantes do mundo. Todas perderam valor. O euro, a moeda japonesa, a libra e tal. E aí, isso pode ter a ver com o fato de que a gente já tinha apanhado muito, quando aquela coisa sobe no boato, cai no fato. E, no fundo, Megali, Carlinhos, a gente precisa esperar realmente para ver o quanto que o Trump vai colocar em prática todas aquelas promessas radicais de campanha. O risco é considerado grande, está todo mundo vendo um cenário mais arriscado, até porque Trump é Trump, né? A gente nunca sabe o que ele pode fazer. O que a gente pode esperar, certamente, é um momento bastante volátil, muito sobe e desce, muita emoção a partir de agora, com Donald Trump assumindo a presidência em janeiro. Boa, Ju. Ju, você volta mais tarde no Band News no meio do dia e também na apresentação do Entre Nós, né, a partir das 2 horas. Beijo pra você, Ju, bom trabalho.